pessoal guloso, querem aproveitar um super bolo de chocolate ideal para qualquer comemoração, aniversário ou simplesmente para saborear? A primeira coisa será pegar 4 ovos grandes do tamanho L, vou colocá-los em um recipiente grande e adicionar sal a gosto. Depois de colocar essa pitadinha de sal para realçar os sabores, também vou adicionar uma colherzinha ou um fio de essência. Extrato ou aroma de baunilha, que combina perfeitamente com bolos de chocolate. Misturo muito bem a clara com a gema e quando tudo estiver com uma textura uniforme, acrescento 1,5 xícaras de leite. Cerca de 300 ml também vou adicionar 125 ml, um pouco mais de meia xícara de óleo. O que você tiver em casa ou o que mais gostar para adoçar, coloque o que quiser. A medida padrão são 150 gramas ou 3/4 de xícara de açúcar, mas eu vou colocar eritritol, 30 graminhas e é um equivalente perfeito. Então, se o açúcar não te faz bem, você pode fazer perfeitamente com adoçante. Uma vez que você mistura, adiciona farinha, no caso farinha de trigo comum, mas você pode substituir por qualquer outro tipo de farinha. Vou usar peneira ou coador para colocar 2 xícaras, para que o grão caia bem fininho e misture mais fácil, e para não ficar com gruminhos no bolo. Isso leva só alguns segundos e vale a pena. Lembre-se de peneirar a farinha. Misture muito bem, primeiro com a batedeira desligada e depois com ela ligada. Embora, na verdade, essas batedeiras elétricas nem sejam necessárias, hoje em dia dá para fazer até com um fouet. Vamos adicionar também 2 boas colheres de cacau em pó puro para dar aquele sabor intenso de chocolate. E também faço isso passando pela peneira, para acontecer o mesmo que antes, que todos os gruminhos se desfaçam e misture rapidinho. Mexemos e, uma vez que tudo estiver bem cremoso, vamos adicionar o último ingrediente do bolo, aquele que faz tudo crescer, o fermento químico ou pó para bolo. Vou colocar uma boa colherada e, assim como antes, dar umas mexidas para espalhar bem na massa e pronto, o bolo já está preparado. O que faremos? Levar para o formato final? Hoje eu me empolguei e vou fazer com uma forma quadrada. Isso mesmo, como você ouviu, de 20 por 20 centímetros. Prefiro usar papel manteiga para um acabamento melhor e facilitar na hora de desenformar. Derramo o creminho por cima. E vou levar isso direto ao forno, que já está pré-aquecido a 180 graus Celsius, cerca de 355 Fahrenheit, com calor em cima e embaixo, por uns 40 ou 45 minutos. Vou te mostrar como preparo essa camada. Também com biscoitos sem açúcar, para vocês verem que dá para variar, tem opções para todo mundo e se não pode ser com biscoitos normais mesmo, sem problema. A ideia é cortar pedaços do biscoito para fazer migalhas. Depois vamos para uma frigideira, colocamos uma boa colherada de manteiga e quando já estiver pronta para dourar, jogamos os pedacinhos de biscoito por cima. Vamos mexendo e mexendo com a manteiga bem quente até o biscoito ficar com um tom dourado e crocante. Nesse momento, tire do fogo. Já se passaram 40 ou 45 minutos. O bolo já está com uma boa aparência, mas mesmo assim eu espeto um palito no centro e se sair limpo, isso quer dizer que está pronto. Então eu tiro do forno essa maravilha que já deixou um cheirinho na casa de bolo de chocolate fantástico. Recomendo cobrir com papel toalha assim que sair do forno. Isso faz com que a temperatura baixe de maneira mais uniforme e o bolo não deforme tanto. Depois você retira o papel quando já estiver morno e aí você vê que está só um pouquinho fofo. Lembre-se de fazer isso com a mão bem limpa. Soltamos o biscoitinho por cima e, se quiser, pode até apertar um pouco para que os pedacinhos penetrem na parte de cima do bolo. Isso aí, do jeito que você preferir, o importante é espalhar bem e para a camada de chocolate é muito fácil. Coloque 1,5 xícaras de leite na panela e adicione um pouco de baunilha para dar sabor extra. E um espessante. Eu gosto de usar agar-agar, mas se você não tiver, pode usar qualquer outro espessante, desde amido de milho até gelatina. Este, em particular, funciona assim. Você espera até que tudo comece a ferver? Deixe ferver e, sem parar de mexer, cozinhe por mais 1 a 2 minutos, sempre em fogo médio ou médio alto. Depois, despeje o líquido do leite com o espessante sobre uma barra de chocolate, que vai dar o toque especial de hoje e que deve estar bem picadinho. O calor do líquido vai fazer com que o chocolate se derreta como por mágica.
Então você vai ter que mexer até ficar um líquido uniforme quando perceber que o chocolate se dissolveu completamente. Você poderá dar um toque extra de brilho com um pouquinho de manteiga, mais ou menos 1/3 de xícara. Eu coloco cerca de 65 gramas mais ou menos. Simplesmente solte o pedaço no centro e vá girando. Aproveitando a temperatura do chocolate, você vai notar como a manteiga derrete. É uma verdadeira mágica. Se você demorou demais e isso começou a esfriar, sempre pode colocar alguns segundos no micro-ondas para esquentar de novo. Mas enfim, esse é um truque que você só precisa se deixar passar do tempo, no final. Creminho assim, ideal para pegar e levar aqui para a forma, onde temos o bolo de super chocolate sem açúcar, os biscoitos torradinhos sem açúcar e a vontade de aproveitar. Vamos lá! Despeje o chocolate por cima e depois mexa a forma para que ele se espalhe de maneira uniforme, cobrindo toda a superfície. Dá uma mexidinha e agora é só esperar. Agora você já pode reservar e, se quiser, até colocar na geladeira ou no refrigerador até a hora de servir. Se quiser, pode preparar esse bolo no dia anterior à comemoração sem problema nenhum. E depois você aproveita a noite e dorme um pouquinho com o travesseiro para pensar em como vai decorar. Você pode colocar o que quiser, mas sendo sincero, uma decoração bem simples fica super legal. Vamos tirar do molde e esse papel manteiga que eu tinha falado que ia nas bordas umas frutinhas para decorar e acho que não vou colocar mais nada. Ela já é elegante por si só, olha só a aparência e o corte, não me diga que não dá vontade de fazer isso, pegar um bom pedaço, colocar no prato e aproveitar. Espero que você se anime a preparar essa maravilha, tenho certeza de que em casa vão te aplaudir de pé. Bolo de chocolate sem açúcar, só vantagens, delicioso, olha que aparência incrível, um bolo de chocolate lindo, perfeito e delicioso. Você corta em pedaços e toda a família aproveita. Realmente maravilhoso, decore como quiser e aproveite um bolo que faz sucesso, com certeza. Ideal, por exemplo, como no meu caso, para um aniversário. Espero que tenha gostado da ideia e já que está aqui, comente para mim. Qual foi o bolo de aniversário que você mais gostou de comer? Tenho certeza que você lembra e também me conta de onde assiste ao vídeo. Assim, viajamos pelo mundo entre coisas gostosas.